Graças a Deus, Deus seja louvado para sempre. Meus queridos irmãos, vamos à palavra de Deus nesta noite. Eu peço que você tome o exemplar da Bíblia Sagrada na tua mão. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 20. Na semana passada nós ouvimos a ministração com base no sinótico, no paralelo de Mateus capítulo 13. Hoje nós leremos em Marcos capítulo 4, verso 10 a seguir. Deus seja glorificado. Os mistérios do reino dos céus nos ensinamentos das parábolas de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, se desanimam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais envolvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100 por um. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém, meus amados irmãos. Nós sabemos que este é o quinto discurso de Jesus, principalmente no texto de Mateus 13. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina 5 discursos. Este é o terceiro de Mateus 13. E nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele escolheu o método de ensino através das parábolas, as parábolas com histórias sendo colocadas juntas ao lado, para que Jesus ensinasse uma verdade espiritual. E Jesus então, do seu ensinamento, 35% deles se consistiu de parábolas. Nós encontramos em Mateus 13, 34, e tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, citando a passagem do Salmo 78, versículo 2. Onde nós queremos chegar com esta mensagem de hoje? Jesus, ele explicou o sentido e o significado das parábolas para os seus discípulos à parte.
Veja, não é que o Senhor não queria que as multidões chegassem ao conhecimento da verdade, mas é que havia algo que estava impedindo isto, e o problema era o coração. E Jesus então vai ensinar isto, vai deixar aqui de maneira muito categórica para nós, que ele então ensinava as multidões através de parábolas. E os seus discípulos, aqueles que lhes pertenciam, entendiam aquelas parábolas, mas a multidão não entendia, a ponto de que o nosso Jesus deu esclarecimentos maiores aos discípulos, porque eles entendiam o cerne das parábolas, mas não entendiam detalhes das parábolas. Então nós devemos sempre aprender com Jesus, e o que está expresso no texto é até onde nós podemos ir na interpretação de uma parábola. Veja, meus amados irmãos, que nesta parábola do semeador, Jesus, ele ensina muitas lições. Eu vou destacar aqui 4, mas antes de mencioná-las, eu quero registrar que em Mateus 13, Jesus ensina 7 parábolas. Quantas parábolas, irmãos? A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola da semente ou grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola de um tesouro inestimável escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Estas 7 parábolas, quando elas são explicadas por Jesus aos seus discípulos, trazem para nós os mistérios do reino de Deus, os segredos do reino de Deus, ou seja, são as verdades eternas. É muito interessante o paralelo que os comentaristas fazem com Daniel capítulo 2, versículo 28 a 30, coloque aí Daniel 2, 28 a 30, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na cama são estas. Verso 29, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Versículo 30, a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Coloque aí o versículo 47, se não me falha a memória, o versículo 47, isso, e respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Nós estamos nesta noite diante do Deus de Daniel, que revela os mistérios, que revela os seus segredos aos seus servos os profetas. Amós 3,7, o Senhor também diz que Ele revela os seus segredos. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Me veio na mente, se não me falha a memória, Salmo 25, versículo 14, um outro texto, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança e o seu concerto. Você pode adorar este Deus que revelou os seus segredos a nós? Meus irmãos, a chave para ter acesso aos mistérios de Deus é Jesus Cristo. A chave é Jesus, a chave de conhecimento é Cristo. A chave da interpretação dos segredos e da revelação divina é Jesus Cristo. E Jesus deixa bem claro que a nós, os discípulos, é dado os mistérios do reino mediante a revelação divina.
mas às multidões não é dado, porque as multidões, elas não estão ainda em contato pessoal com Jesus, e é somente através do relacionamento com Jesus, o Rei do reino de Deus, é que nós podemos ter acesso aos segredos do Senhor e do coração do nosso Deus. Amados irmãos, o nosso Deus é o revelador dos segredos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4, verso 5, textos que o Espírito Santo está colocando na minha mente aqui agora: portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os segredos, os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Quem está aguardando este tempo para receber o louvor do Senhor, o elogio do Senhor? Amados irmãos, este é o nosso Deus que está aqui nesta noite, que para os discípulos crentes, Ele dá os mistérios, mas para as multidões incrédulas, Ele oculta a mensagem do reino, porque não estão preparados para receber, não receberam a porta de entrada do reino, que é Jesus. Ninguém pode ver o reino sem Jesus, ninguém pode entrar no reino sem Jesus. Se você tem Jesus, a pessoa de Jesus, então você tem acesso a estes mistérios gloriosos. Uma pessoa que não conhece a Cristo, que não está no reino, não entende esta palavra, não entende esta conversa, que o diabo assalta, arrebata a palavra do coração. Só os discípulos entendem que há uma luta espiritual e que o inimigo por vezes tenta assaltar a palavra do nosso coração. Amados irmãos, as parábolas, portanto, tinham um duplo propósito: iluminar os discípulos crentes e ocultar a mensagem do reino às multidões incrédulas. Então não é uma questão de mera compreensão intelectual, mas é provar na essência a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, os princípios do reino de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos então mencionar aos amados aqui nesta noite. Vamos aguardar aí para ver se esse chiado ele cessa. Cadê o varão? Aê, era daí, Mateus? Ok, então pronto, está sanado, saneado. Amados irmãos, Jesus ensina a parábola do semeador ou o lavrador. O lavrador saiu a semear num campo e lançou sementes. E olha que interessante, amados irmãos, Lucas 8:11 diz a palavra de Deus, que esta semente é a própria Escritura, é a própria boca de Deus, é a própria palavra de Deus. Esta semente é a palavra. E o semeador, andando em um campo, ele vai semeando em diversos tipos de solos. E quando você entra na explicação de Jesus, você vai entender que estes 4 tipos de solos são 4 tipos de coração. O meu e o teu. Aliás, aqui dentro, hoje mesmo, aqui dentro, existem 4 tipos de solos de coração. Nós temos o coração que está com a semente à beira do caminho, temos o coração que é um solo rochoso, temos um coração que é um solo espinhoso, e temos um coração que é um solo fértil. Vamos ver então qual é o sentido, o alvo de Jesus ao explicar estas parábolas e quais são os resultados práticos, ensinamentos práticos para a minha vida e para a tua vida quando o assunto é coração. Percebam, antes de adentrar neste assunto quádruplo, veja o que está registrado no capítulo 13, versículo de número 19 de Mateus. Mateus 13, 19 diz assim:
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Repita, não entendendo. Ouçam-me, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 23, olha o que diz: mas o que foi semeado em boa terra, solo fértil, é o que ouve e compreende a palavra. Repita após mim, compreende a palavra. Amados irmãos, a palavra não muda, a palavra é a mesma, os corações são diferentes. O meu coração é diferente do teu. Espiritualmente, Jesus ensina 4 tipos de solos de coração aqui. O que é que Jesus está querendo ensinar com esta parábola do semeador? Está querendo ensinar que há 4 maneiras principais de responder e de receber ou rejeitar a palavra de Deus. É verdade que ele também está dizendo que para as multidões, muitas pessoas não terão compreensão da esfera da salvação, que é a palavra de Deus, a mensagem do reino. Veja comigo, meus amados irmãos, o que está acontecendo neste texto, e o versículo 15, penso eu ser chave. Mateus 13:15 é chave para nós. Olha o que diz a palavra: porque o coração deste povo está endurecido. Vamos começar pelo 14 para entendermos o 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Jesus está dizendo que o problema da multidão é o coração endurecido. Esta palavra aqui, endurecido, significa um coração insensível. Hebreus 3, verso 7, o que diz a palavra? Hebreus 6, 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, versículo 8, diz a palavra: não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Coloque o versículo de número 13, por favor. Versículo 13 diz: exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe o que endurece coração do homem, do ser humano? É o engano do pecado. Sabe por que não consegue compreender os segredos do reino? É o engano do pecado. Sabe por que não consegue atingir a compreensão dos mistérios do reino? Um coração insensível à voz de Deus. Nesta noite, meus irmãos, quantos de nós aqui já adentramos no santuário em tantos cultos da nossa vida e por vezes o nosso coração estava endurecido? A palavra sendo pregada, mas não entra nos ouvidos, não entra no coração, tem alguma coisa bloqueando. O problema não está na palavra, a palavra é a mesma, a palavra é eterna, a palavra é imutável, a palavra é poderosa, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra ela é cortante, a palavra é penetrante, a palavra sara, a palavra fere, mas ela também cura. A palavra não muda, o meu coração e o teu coração sim. Portanto, meus irmãos, vamos entender o que é que Deus queria no versículo 15 de Mateus 13. Se o povo compreender com o coração, como é que vai compreender com o coração? Se ouvir, não apenas escutar, mas entender, e se enxergar, não apenas ver, mas perceber.
quando acontece este milagre, que isto é obra direta do Espírito Santo na minha e na tua vida, e a gente compreende com o coração, vem duas coisas maravilhosas que eu creio que já atingiu a maioria das pessoas aqui. Nós nos convertemos a Deus de verdade, nos voltamos para Ele, e em segundo lugar, Ele cura a todos aqueles que tiveram os seus corações tocados pela compreensão do Espírito Santo quando a palavra é pregada. Que o Espírito Santo dilate os teus ouvidos aqui nesta noite, que o Espírito Santo amoleça o teu coração aqui nesta noite, que a palavra de Deus penetre na tua alma e faça uma grande diferença na tua história e na tua trajetória, porque na verdade, irmãos, o que eu e você mais precisamos aqui hoje é da boca de Deus, é da palavra de Deus, é da voz de Deus, é da manifestação transformadora da palavra de Deus. Nós não estamos aqui humanizando este ambiente, nós estamos elevando a dimensão que ele merece do sobrenatural. A palavra é viva e é ela que transforma. Se você não está com capacidade de absorção da palavra, o problema está no teu coração. Mude o teu coração, mudemos o nosso coração, convertamos o nosso coração, convertamos o nosso coração ao Senhor. Ele nos dará coração compreensível, Ele nos dará entendimento de coração. A conversão virá e a cura virá, a saúde espiritual virá. Este é um segredo, meus amados irmãos, especial da palavra. Mas vejamos que com isso nós devemos ter um coração ensinável. Há quantos anos temos aprendido aqui que o segredo da vida cristã é permitir a palavra agir na nossa vida. Quantos de nós, quem sabe, estamos travados, bloqueados na nossa vida, porque não estamos permitindo a palavra de Deus agir em nós. Temos defesas, temos bloqueios, até camuflamos a nossa consciência às vezes, e a palavra de Deus não está agindo, não está agindo, não está agindo. O Espírito de Deus está batendo na porta do teu coração nesta noite. Amolece, quebranta o teu coração, me dê um coração ensinável, e eu vou te mostrar as grandiosidades e as maravilhas do meu reino. Coração ensinável é coração que quer aprender. O maior perigo que eu e você, em toda essa história de viver com Deus na igreja, nós corremos, é a gente não ter mais a capacidade e o desejo de aprender as coisas novas do reino de Deus. Pastor, onde está isso? Mateus 13:12. Jesus disse assim: para vocês é dado no 11, mas para eles não é dado, porque o coração está embrutecido, embotado, pedernido, está petrificado. E no 12 Jesus disse assim: olha, aquele que tem, porque recebeu, a quem foi dado e recebe tem. Se você já tem os mistérios de Deus, você vai continuar tendo, porque aquele que tem se dará mais ainda e terá com abundância. Quantos aqui entendem e sentem os mistérios do reino na vida, que estão crescendo na compreensão do reino de Deus, crescendo nos valores e nos princípios do reino de Deus? Está aqui na palavra. Mas aquele que não tem, não foi dado. Aquele que não tem, até o que tem, o que poderia receber, lhe será tirado. Amados irmãos, aqui vem a primeira lição do primeiro tipo de solo de coração. É um coração vulnerável, porque o semeador, ele lançou sementes à beira do caminho, e diz o texto que as pessoas pisaram nas sementes, e vêm as aves e arrancam a semente. Não dá tempo de vingar, não dá tempo de germinar a semente naquele solo. E Jesus explica que estas aves depois é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Por quê? Porque o coração destas pessoas é um coração vulnerável, permite um acesso que não poderia ser permitido dar ao diabo, às coisas deste mundo, aos ataques da vida presente. É um coração vulnerável.
Deixa eu colocar isso de maneira prática para mim e para você. E aqui vem o primeiro segredo que eu quero compartilhar com a igreja na noite deste dia. Não deixe o diabo assaltar e arrebatar a palavra de Deus do teu coração. Peça a Deus em oração: Pai, eu preciso da tua palavra na minha vida. Não deixe Satanás arrancar a semente da palavra no meu coração. Amados, às vezes vocês ou nós não temos a dimensão exata disso, mas foi isso que Jesus ensinou. Aqui é um mistério do reino de Deus. Satanás tenta roubar a semente da palavra do coração das pessoas. Olha, eu não sei das pessoas, eu posso dizer de você nesta noite: você está protegido debaixo da palavra de Deus, e Satanás não terá acesso ao teu coração para assaltar e roubar a semente da palavra de Deus que está plantada no teu coração. Nós repreendemos em nome de Jesus qualquer ação das aves do inferno contra a tua vida e contra o teu coração, que não prospere os intentos do mal, e que o teu coração seja amparado e protegido pelas asas do Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo te guarda no esconderijo dele, diz o Senhor. Na noite deste dia, quem crê receba esta palavra. Não deixe o teu coração vulnerável, proteja o teu coração. Às vezes alguém chega perto de você e quer lançar lixo no teu coração. Protege o teu coração. Se alguém depositou algum lixo no teu coração, a palavra de Deus te ordena hoje: arranca o lixo e joga fora, porque no teu coração não há espaço para lixo, no teu coração há espaço para a semente incorruptível da palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos lutar para proteger o coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então proteja o teu coração em nome de Jesus. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. O solo rochoso, o semeador lançou mais sementes, mas caiu nesta parte entre os pedregais, entre as pedras. E Jesus explica que a pessoa, ela recebe a palavra, ela recebe com alegria, e de repente, por ela ter, aqui vem o segundo nível da mensagem de hoje, por ela ter um coração raso, ela não tem raízes em Deus, em Cristo, na palavra e no reino de Deus. E aí vem o calor intenso, e este calor impede a umidade, e com a umidade aquelas plantas ou aquele broto recém-nascido, ele murcha, ele não germina como deveria, e ele seca, porque o solo do coração é um solo pedregoso. Então, qual é a colocação prática e objetiva para mim e para você nesta noite? Não deixe os problemas da vida. Jesus explicou: as provações, as perseguições por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa do reino, desanimar você. Não deixe que os problemas te façam desanimar. Em nome de Jesus, receba a força do céu nesta noite para enfrentar os problemas. Receba a força do céu para enfrentar as provações. Receba a força do céu para suportar as perseguições por causa da justiça e da palavra. Você não tem coração raso, já criou raiz, a palavra já criou raiz. Você vai frutificar em nome de Jesus. Você vai germinar, vai vingar a palavra, e o Senhor vai trazer crescimento para esta colheita em nome do Senhor Jesus de Nazaré. No caso, Jesus estava dizendo que alguns, por não terem raízes profundas, só creem por um tempo. Eis aqui uma das razões porque algumas pessoas se afastam da casa de Deus ou dos caminhos do Senhor, porque elas creem por um tempo.
recebem no primeiro momento com alegria a palavra, mas depois o solo do coração está duro, está pedregoso, tem pedregais. Você não se enraizou em Cristo, no reino, na palavra, e aí fica difícil que eu e você não sejamos enquadrados nem encontrados neste tipo de solo do nosso coração, que não seja um solo rochoso. Em terceiro lugar, e penúltimo, o terceiro tipo de solo é o solo espinhoso. Jesus ensina de maneira prática, esse é o terceiro nível da mensagem de hoje. A palavra é sufocada pelas preocupações desta vida, pelos prazeres desta vida, e aí a sedução, o engano das riquezas, tudo isso contribui para que não se produza frutos, ou até mesmo na versão do Evangelho de Marcos diz um desejo por outras coisas, pode ser uma lista grande. Olha, preocupação da vida, quem não tem? Prazeres da vida, quem não é tentado pelos prazeres da vida? Sedução, engano das riquezas. Quantas pessoas que acabam com a vida, com a família, com os filhos, para obter riquezas, para ser tocado pelo dinheiro, por Mamon, o Deus deste tempo presente. E quando a pessoa decide e é enganado pelas riquezas, a palavra de Deus é sufocada no coração. Mas eu quero colocar de maneira prática e positiva aos amados irmãos nesta noite: a palavra de Deus não será sufocada no teu coração por causa das preocupações da vida, não será sufocada por causa dos prazeres da vida. A palavra de Deus não será sufocada por causa da sedução das riquezas ou por qualquer outro desejo que você tenha no teu coração. Se for preciso, Jesus vai aprumar teu coração, vai retocar teu coração, vai refinar teu coração, vai mudar até os desejos internos do teu coração, para que a palavra de Deus não seja sufocada na sua vida. O teu lugar não é em solo espinhoso. O teu lugar é num lugar onde a palavra de Deus floresce, produz frutos, e frutos gloriosos para a honra do Senhor. Em último lugar, é o solo fértil. Significa um coração bom e receptivo. Enquanto no primeiro caso, à beira do caminho, o coração é vulnerável. No segundo caso, o coração é raso, não tem raízes em Deus. No terceiro caso, o coração é sufocado pelas coisas desta vida. No quarto e último caso, a melhor coisa que tem. Veja bem, a terra é boa e a semente também é boa. A terra é boa e a semente é boa. A semente não falha, o problema não está na semente. Pare de querer encontrar problemas e dificuldades. O problema não está na palavra, o problema não está na semente, o problema está no meu coração e no teu, o problema está em nós. A semente é boa. Eu sei que a passagem paralela é uma explicação de outra parábola que Jesus faz, mas olha o que diz a Bíblia em Mateus 13:37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O semeador é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Tá certo? A Bíblia diz que a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros os anjos. O inimigo que adentra é o diabo. Olha, aqui nós vemos tudo isso. Mas olha que coisa gloriosa nós encontramos aqui no final desta parábola. Mandará o Filho do Homem, verso 41, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo ou pecado, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. E aqui vem o verso 43, que eu creio que você está debaixo desta promessa: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A terra é boa, a semente é boa, e o que vai acontecer, pastor? Sabe o que vai acontecer?
vai acontecer que as sementes lançadas na boa terra produzirão até 100 vezes mais do que a quantia que foi semeada. 100 vezes mais. A oração desta igreja, por nós, por vocês, é que corações de terra boa apareçam no nosso meio cada vez mais. Isso está à conta de Deus, não nos cabe a nós. Ninguém aqui tem carta autorizada pelo Rei do Reino para julgar, para dizer, olha, esse é joio, esse é trigo, esse é peixe bom, esse é peixe ruim. Ninguém aqui pode fazer isto. Só naquele grande dia da volta de nosso Senhor Jesus é que as coisas serão clareadas. Mas por enquanto, proteja o teu coração. Não deixe ser um coração vulnerável, muito menos um coração raso, nem um coração sufocado, mas seja um coração bom, um coração reto diante de Deus, diante da palavra que é pregada ao teu coração. No demais o Senhor acrescentará. E sempre busque receber de bom grado e de boa vontade a palavra de Deus, porque ela tem o poder de mudar tudo na sua vida e você nem imagina o que é que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer quando você ouve a palavra e o teu coração é bom e você ouve de boa vontade a palavra. Ele pode produzir uma colheita de até 100 vezes mais de tudo que foi semeado, da quantidade que foi semeada. Sabe o que isso significa? Que o nosso Deus fará surpresas tremendas para nós, fará coisas gloriosas para nós. Tão somente conserve o teu coração em retidão diante de Deus, com a motivação certa, e Deus trará uma grande colheita para nós, porque a nós foi dado os mistérios do reino de Deus. Deus abençoe a igreja.